Podpah, agora no palco Login. Se você quer saber um pouco sobre a história desse podcast, os sonhos, os planos, como foi chegar até aqui, chega mais aqui no palco Login, agora às 8 horas, Victor Assis falando um pouco pra gente sobre o Podpah. O Victor, além de CEO do Podpah, ele também tem experiência em marketing e branding e já trabalhou com grandes empresas, tá? Como o Bradesco e o Adidas também. Ele também participou em projetos que circundaram os principais lançamentos da Copa das Confederações e a Copa do Mundo de 2014. Então, vamos ouvir agora Victor Assis, CEO do Podpah, com vocês. Obrigado, Gabi. Boa noite, gente. A minha primeira pergunta é essa: quem conhece o Podpah de fato aqui? Todo mundo conhece, então vocês sabem que eu não sou importante é ganho mítico, mas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história, né, do Podpah, que a gente chama do podcast mais zica do Brasil. Então, falando um pouquinho de... Ixi, deixa eu ficar para cá, então, que acho que não vai dar para sentar. Só falando um pouquinho sobre a minha trajetória, acho que é legal vocês passar por isso para vocês entenderem um pouquinho. Eu sou formado em publicidade na Anhembi Morumbi, que é uma faculdade de São Paulo. Fiz uma especialização depois em gestão de equipe de time criativo lá na Universidade de Artes de Londres. E fiz uma especialização em branding, que basicamente é trabalhar com marcas na ESPM, que também é uma faculdade de São Paulo. E aí, como a Gabi falou pra gente, eu passei pelo Bradesco. Deixa eu mudar pra cá, que acho que fica mais fácil. Eu passei pelo Bradesco, passei pela Adidas também, trabalhei com Copa do Mundo, nesse estádio, inclusive. Foi um dos lugares que a gente trabalhou. Fui executivo de contas na Edelman também, que é uma agência americana, para trabalhar o projeto de Olimpíadas lá. E fui gerente de marketing do Palmeiras por 6 anos, que finalizei o meu ciclo lá no final do ano passado. E justamente eu finalizei meu ciclo lá por esses motivos aqui embaixo, né? Porque eu também sou empresário do Júlio Cossielo, cuido da carreira dele, do Igão, e também sou CEO hoje do Podpah. Comecei esse projeto com os meninos em setembro de 2020, então durante a pandemia. Esqueci meu controle aqui. Então vamos falar um pouquinho, né, de como que surgiu essa ideia do Podpah, né? Do nada vocês inventaram fazer um podcast, como que funciona isso? Cara, assim, a ideia surgiu de um cenário onde o Mítico e o Igor se encontravam, que era um cenário de conteúdos repetitivos, assim. Eles produziam conteúdo pra internet, mas não era mais o conteúdo que agradava a eles mesmos fazer, e basicamente o consumo desse conteúdo era cada vez menor. Então, num quadro que o Igor tinha, de entrevista com o Mítico, nasceu essa ideia da cabeça do Mítico, de vamos criar um formato podcast. Eu já vi esse formato tá crescendo no Brasil, então vamos trabalhar nisso. E ele convidou o Igor, assim, meio despretensioso, né? Falou, Igor, o que você acha? Vamos fazer um podcast junto e tal. E acabou que o Igor voltou para ele com o logo, com o nome, e vamos fazer, e colocou para rodar. E nesse período também foi quando eles me chamaram para ajudar eles nisso, né? Então, Victor, a gente precisa de um cara para pensar business, porque a gente vai pensar no conteúdo. E foi a partir daí que a gente criou o podcast. Nunca imaginamos que ele ia tomar esse tamanho, que ia ter essa proporção, isso é óbvio. Ninguém cria um projeto achando e tendo uma confiança que em 1 ano e meio vai se tornar o maior podcast do Brasil. Mas isso de fato aconteceu. Em setembro de 2020 a gente fez o primeiro episódio piloto do Podpah. E em janeiro de 2021 a gente se tornou independente. Então, isso. Quem conhece a história do Podpah sabe que a gente usou os estúdios do Flow durante 2 e 3 meses, se não me engano, em 2020. Então a gente começou, nossa primeira casa foi lá com eles. E aí depois de 2021 nós resolvemos virar independentes e criar o nosso próprio estúdio. E esse hoje é o nosso cenário, aqui o Podpah acontece aqui hoje. Esse foi o primeiro episódio com o Renato Albani, que inaugurou a presença do Podpah num estúdio próprio, né? E aí essa pergunta que todo mundo me faz sempre, né? Mas quando vocês criaram um Podpah, o que vocês pensavam em fazer? Vocês miraram um público específico? Vocês pensaram em uma estratégia para, ser um podcast grande, para trabalhar com grandes marcas, etc? E toda vez que alguém pergunta isso pra gente, a nossa resposta é essa. Não, nós não pensamos em nada disso. A inspiração do Podpah foi muito além de um conteúdo, de grana, de marcas e de estar nos maiores eventos do Brasil. O objetivo principal do Podpah foi justamente o sentimento que o Igor e o Mítico tinham de vir da periferia, né, de São Paulo, e o Mítico da periferia de Belém, e eles não se verem na TV, não se verem em grandes programas, não se verem em evidência na comunicação do Brasil. Então, quando eles criaram o Podpah, eles criaram
com essa intenção de se comunicar e de falar com a quebrada. E eu acho que eles têm essa autenticidade para falar com essa galera. A forma como eles falam, a experiência de vida deles, o lugar onde eles cresceram, é o que faz eles, de fato, serem representantes dessa galera. E eu acho que é a partir daí que surgiu o sucesso do Podpah. Então, o Igor e o Mítico, eles criam um conteúdo muito leve, muito bem-humorado. Eles levam conteúdo, eles levam informação e eles levam entretenimento pra galera. Que eu acho que isso é o mais importante de tudo. Então, hoje a gente sempre fala que o Podpah é representatividade, assim. O Podpah vai trazer pessoas para falar que não vão no Jô, que não vão no Danilo Gentili, que não vão no Conversa com Bial. Você não vai ver um MC Caveirinha conversando com Bial. Você não vai ver um jogador de esportes, pelo menos por enquanto, no horário nobre da Globo, no horário nobre do SBT. Então o Podpah dá espaço para essa galera, dá espaço para essa comunidade e vai furando essas bolhas e conversando com diferentes públicos, justamente para conseguir expandir esse universo onde as pessoas estão inseridas. Então o Podpah de fato é dar voz para quem não era ouvido. O Podpah de fato é fugir da mesmice. É um lugar confortável para dividir histórias. É conhecer as pessoas por trás do artista. Então aqui a gente tem exemplos clássicos, né? A gente fez um papo com o Emicida que foi muito legal. A gente conheceu o Emicida por trás do Emicida da GNT, que fica lá sério, falando sobre a guerra na Síria, que é importante. Aqui o Emicida foi um cara que deu risada, contou história, contou perrengue que ele passou. A gente teve também o Ice Blue lá, o Gabigol contou histórias de vida dele. O Neto foi um episódio também super marcante pra gente. Então acho que o trunfo também do Podpah foi justamente conforme os episódios iam acontecendo, a gente ia conseguindo mostrar o lado pessoal do artista, do jogador, do atleta que estava lá. Então o Podpah, a representatividade do Podpah com essas pessoas são de fato, é tudo isso daqui, é da representatividade para todo esse público. E a partir daí é óbvio, né? Começamos a ver o Podpah, começamos a ver esse crescimento, a gente falou, beleza, precisamos estruturar a casa, precisamos gerar negócio com isso de fato. Porque você precisa fazer um equilíbrio entre um conteúdo e ao mesmo tempo você precisa ter investimento para conseguir oferecer um conteúdo melhor. Então você cria um ciclo vicioso, um ciclo virtuoso de fato, onde você apoia os conteúdos que você está fazendo, melhora essa estrutura, melhora a comunicação, mas para isso tudo você precisa de investimentos, então você precisa ter patrocinadores para isso. E é legal falar que o Podpah ele acabou mudando o mercado de podcast no Brasil. No início do podcast, os patrocinadores eram muito voltados para o mundo gamer, era muito voltado para a performance de computador, era muito nichado para a internet. E o Podpah conseguiu trazer grandes marcas para esse cenário de podcasts. Então, todas essas marcas que estão aqui foram marcas que estrearam a comunicação delas em podcasts no Brasil. E foi com o Podpah. Então, nós já trabalhamos, né? Habib's é uma marca que a gente sempre faz coisas com eles, mas Guaraná Antártica, Garoto, Umbro, Centauro. Você consegue observar que a gente tem Adidas e Umbra, que são concorrentes, e os dois trabalharam com o Podpah. E hoje, nesse exato momento, está acontecendo um Podpah com a Nike. Então, assim, a gente trabalha marcas concorrentes porque nós nos tornamos um hub de conteúdo que as marcas olham para a gente e falam, bom, quero dialogar com aquela audiência. E a gente, com a nossa autenticidade, consegue trazer marcas grandes para esse cenário de podcast. Vale dizer também, já que a gente está falando um pouquinho sobre mercado, né? O Brasil hoje é o 5º maior mercado de podcasts do mundo. Então, é um mercado que está em constante crescimento. Já é o 2º maior mercado dentro do Spotify. Então, em conversa com o Spotify também, há um tempo atrás, eu até perguntei para eles, falei, cara, o que vocês acham, né? De fato, sobre esse mercado no Brasil? Está crescendo, não está? Tem mais tempo ainda, não tem? E eles falaram para mim que ainda é um mercado embrionário. Ou seja, tem muito para crescer. Tem muito para amadurecer, então tem espaço nesse mercado ainda, tanto para novos podcasts, quanto para crescimento, né, de podcasts já consagrados, como o Podpah, enfim, o Pod Delas, tem mais alguns outros aí. O Podpah, ao decorrer do tempo também, sempre no nosso estúdio, a gente começou a não se acomodar, assim, é algo que a gente sempre fala, não vamos nos acomodar, não vamos fazer na mesmice, não vamos fazer a mesma coisa. Então a gente começou a pensar em novos formatos. O Podpah começou a trabalhar formatos que saíam do MesaCast, saía daquele formato clássico para começar a gerar conteúdos diferentes, né? Então a gente primeiro trouxe para dentro do Podpah um QR Code na tela, uma comunicação de patrocinador para conseguir alavancar nosso faturamento e para conseguir reinvestir em conteúdo. Um case legal para a gente contar aqui também foi o primeiro trabalho que a gente fez com o Habib's. A gente trabalhou, não sei se vocês lembram do Podpah 24 horas, o primeiro, mas nós ficamos basicamente 24 horas online, foi uma loucura, e isso nunca mais vai acontecer, porque é uma loucura o que a gente fez. Mas a gente trabalhou o Habib's, que era um projeto de cadastro do Habib's para você ganhar prêmios
e ganhar esfirra de graça, enfim. E durante as primeiras 24 horas nós cadastramos 40 mil pessoas nesse projeto deles, e em decorrer de uma semana foram 100 mil cadastrados. Então a gente começou a mostrar resultado para o mercado também. As marcas vinham, faziam com a gente, e nós demonstrávamos para todo o mercado qual era o resultado daquela ação. Isso deu fruto para a gente. No final do ano passado nós lançamos uma coleção de copos com Habib's. Então o Podpah foi nacionalizado com Habib's, e todas as lojas do Habib's do Brasil inteiro tinham 3 copos personalizados do Podpah. Um que mostrava muita quebrada, os outros 2 que trabalhavam o gênio do Habib's, trabalhavam um pouco a cara do Igor e do Mítico. Então foram cases que a gente construiu com marcas, a gente criou um relacionamento com marcas e fomos criando novas oportunidades com eles. E aí, voltando, né, eu já tinha comentado sobre isso, a gente falou sobre revolucionar o formato, e é exatamente isso que o Podpah está fazendo. A gente entende que o Podpah não precisa ficar preso ao MesaCast. E durante o ano passado a gente já fez algumas coisas. O 24 horas, como eu falei para vocês, nós tivemos mais de 16 milhões de views e mais de 10 convidados passando pelas mesas, enfim. Aquela conversa, aquela resenha, ora uma conversa séria, ora besterol, acho que é essa grande graça do Podpah. A gente fez o Arraiá do Podpah também, que foi uma espécie de festa junina com desafios entre os hosts e os convidados, e touro mecânico, e torta na cara, e aquela loucura toda. Mas já saímos no formato MesaCast, já fizemos mais uma pegada de programa de auditório, o resultado foi super legal. E fizemos também alguns especiais com algumas marcas, né? A gente teve uma campanha da Brahma, onde a galera pintava o cabelo da cor da cerveja. Então o Igor e o Mítico pintaram o cabelo numa resenha com o Vampeta e o Edilson, falando sobre futebol, enfim, sobre essa resenha toda. E também aqui um episódio especial de 100 anos de Guaraná Antártica. Então, Guaraná Antártica nos chamou para fazer um episódio especial de 100 anos da existência da marca. E aí entrevistamos uma galera, Lucas Inutilismo, Diogo Defante, Igor Guimarães e por aí vai. Esse também é um outro formato que a gente criou. Na verdade, foi um podcast itinerante. Eu acho que deu um resultado super legal. Nós fomos para Montevidéu e fizemos uma live, um podcast na cobertura de um prédio com vista para o estádio da final. E junto com o Fred dos Impedidos, que é palmeirense, e o MC Borges, que é um flamenguista maluco roxo. E foi um papo muito bom, assim. Cara, foi uma resenha maravilhosa, deu 120 mil pessoas nessa live. E depois fizemos a cobertura da Copa do Brasil com o Chikungunya e o Marco Navarro, que é também do Sport TV. E fizemos dentro do estádio Atlético Paranaense. Então lá a gente fez um episódio pré que acabava exatamente na hora do apito inicial. E porra, foi muito legal também, marcou o Podpah como um formato novo. Nós fizemos junto com a CBF, então esse foi um episódio oficial da CBF da Copa do Brasil. E fizemos agora recentemente o Podpah de verão. Nós ficamos 10 dias em Maceió e lá nós criamos, em um cenário paradisíaco, fizemos alguns podcasts com alguns convidados. Dá pra ver que o cenário tava bem legal, assim, deu pra aproveitar bem também. Mas fato é que esse Podpah de verão marcou também o início do Spotify em vídeo no Brasil. Então nós fechamos o contrato com o Spotify e hoje, se você entrar no Spotify do Podpah, você consegue assistir o episódio, não só ouvir. É o único podcast da América do Sul que tem essa funcionalidade dentro da plataforma. E assim vai ser até o final desse ano, que conversamos e assinamos com eles essa exclusividade, fizemos o lançamento no Podpah de verão. Então hoje nós com o Spotify temos uma interação muito grande. Toda vez que acaba o podcast, acaba o episódio, cerca de 1 hora depois já está disponível no Spotify em vídeo para você assistir. Isso pra gente é muito positivo também, porque 95% das pessoas que assistem Podpah hoje, elas assistem em TV ou em tablet. E somente 5% da nossa audiência no YouTube assiste no celular, que é uma coisa maluca de se pensar. Já no Spotify, a gente consegue 98% do público por celular e apenas 2% que assistem de fato o Spotify na TV, na Smart TV. Então a gente consegue hoje falar com o público que está no celular o tempo inteiro, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, e também as pessoas que estão em casa, que querem assistir no conforto de uma TV, de um sofá. Então nós conseguimos estar presente na rotina de várias outras pessoas. Hoje o Podpah é o podcast mais ouvido também no Spotify Brasil, dos podcasts independentes, né? Tirando os podcasts da casa. E aí a nossa próxima parada, a partir de amanhã, nós estaremos no Lollapalooza. Nós vamos fazer 3 episódios especiais, direto do festival, dentro do festival, em um dos stands de uma marca patrocinadora. Então nós vamos receber 3 convidados lá. Inclusive, se alguém aqui for para lá, esperamos vocês lá para nos visitar. E é isso, a parte mais nobre disso tudo, a parte mais legal disso tudo é que o Podpah consegue furar bolhas, né? Se você for reparar, o Igor e o Mítico, eles conversam com jogadores de futebol,
com atletas de esporte, com MCs, com músicos da MPB como Nando Reis, com Dinho do Capital Inicial, com astronauta, com físicos, enfim. Eles conseguem falar com um universo de pessoas, com um universo de assuntos. Eu acho que isso ajuda muito a gente na nossa missão de levar conteúdo, informação e, ao mesmo tempo, entretenimento para a galera. E esse fato de a gente conseguir furar essas bolhas que a gente chama, né? Então, eu falei com a galera de esportes. O universo de esportes conheceu o Podpah. Falei com a galera do futebol do Flamengo. A galera do Flamengo conheceu o Palmeiras, conheceu o Podpah. Falei com a galera do Corinthians, agora os corintianos conhecem o Podpah. Agora eu falei com a galera de astrologia, então essa galera conhece o Podpah. Então a gente vai cercando e furando bolhas, e isso faz com que o Podpah cresça, com que o Podpah tenha maior relevância em diversos públicos e diversos assuntos. E a partir do momento que as pessoas conhecem o Podpah, gostam do tipo de conteúdo, gostam da forma como os meninos levam o programa, a partir delas começam a conhecer, começam a acompanhar e a roda começa a girar. A gente também enfrentou, né, um pouco disso, enfim, fomos pegos de surpresa, mas fomos aprendendo a lidar com isso. As coisas que começaram a acontecer no Podpah, ele ganhou tanta relevância que ele começou a pautar a mídia tradicional. Quando eu falo pautar, na verdade é tudo que acontecia no Podpah, a imprensa acabava dando como notícia. Então, óbvio, eu não preciso nem falar sobre o episódio do Lula lá, foi um episódio que repercutiu muito. Para quem é a favor ou contra, foi um episódio que pra gente foi legal de conhecer a história dele, e a gente levou ele com esse intuito. O Neto, quando foi lá também, ele mostrou um lado pessoa muito, muito legal, e que também repercutiu muito na imprensa esportiva, assim como o Gabigol. O Tietê, que era jogador de São Paulo, hoje é do Galo, mas era do São Paulo, contou uma passagem dele com o técnico na época, que foi um assunto que ele nunca tinha falado, ele decidiu falar disso no Podpah, ele pediu pra gente pra tratar do assunto lá, então isso saiu no Globo Esporte, trecho da entrevista dele com o Podpah, então isso marcou muito a gente, porque a gente começou a perceber, ao mesmo tempo que nós tínhamos uma responsabilidade, nós também estávamos ganhando uma audiência que extrapolava a internet, né? Então a imprensa começou a olhar pra gente também. E aí, recentemente, o Scooby e o PA, para quem acompanha Big Brother aqui, o Scooby foi um dos convidados do Podpah há um tempo, foi super legal a entrevista dele, ele comentou sobre o Podpah lá. E isso também, pra gente, nas redes sociais, explodiu, assim, foi muito legal. Ele comentou super positivo, falando sobre a participação dele lá. E esse assunto moveu a internet, a gente ficou no Trend Topics quando isso aconteceu. A gente ficou mega feliz com isso. Eu acho que a gente acaba entrevistando uma galera que a gente não tem ideia onde isso pode chegar. A gente falou com o Scooby 4, 5 meses antes dele ir pro Big Brother. A gente nem imaginava que ele iria pra lá. E o fato de a gente receber ele bem, de ter um papo legal, deu frutos pra gente dentro de um programa que é o maior programa de audiência hoje. Então acho que o trunfo do Podpah também é deixar essas pessoas à vontade, deixar as pessoas se sentindo em casa lá pra bater esse papo com a gente. E aqui eu trago os principais episódios do Podpah até hoje. Na verdade, os maiores, não vou dizer os principais, mas os maiores. A gente teve o episódio do Lula e do Mano, que são os top 2 nossos, né? Eu trouxe aqui pra gente ver. O Lula, a gente teve mais de 300 mil pessoas simultâneas. Esse episódio se tornou o maior episódio do YouTube na época, e ficou assim no ano passado. Só que esse ano a gente recebeu o Mano Brown, que bateu 345 mil pessoas simultâneas no YouTube. Então, esse episódio do Mano Brown hoje é o maior episódio de podcast da história do YouTube Brasil. A gente tá com o primeiro e o segundo lugar hoje, tá super feliz com isso. Foi um episódio marcante, desde o do primeiro episódio do Podpah, o Igor tinha falado desse sonho de entrevistar o Mano Brown, e isso sempre era ventilado no Podpah. A gente foi trazendo os outros integrantes do Racionais até chegar no Mano, então foi um episódio super legal, a gente ficou super feliz de fazer isso, não pelo número, mas pela história mesmo do Podpah, de conseguir receber um cara que a gente sempre sonhou no início, né? Mas beleza, então o Podpah hoje é um podcast estabelecido, é um podcast conhecido, é um podcast que tem um formato, que grandes pessoas, grandes personalidades já nos procuram para participar, para dar entrevista, mas e agora? Para onde que a gente vai? O que o podcast vai ser? O Podpah vai continuar sendo esse formato pelos próximos 3, 4, 5 anos? Não, a resposta é não. Nós estamos já trabalhando no futuro do Podpah. Nós estamos mudando de estúdio, então nós estamos indo para um estúdio, um prédio de 800 metros quadrados, onde vai receber nossos novos estúdios. E quando eu falo novos estúdios é porque sim, é mais de um. Nós vamos, além do formato de podcast, nós vamos trabalhar outros formatos. O Podpah vai lançar outros formatos durante esse ano. Então, nós vamos trabalhar no conteúdos de esporte, gastronomia, de reality, desenho, moda e entretenimento popular. Eu vou tentar dar uma pincelada aqui sem dar muitos detalhes, até porque são projetos em andamento ainda, mas a gente pensa em ter um braço do Podpah
que fala um pouco sobre esportes. Não é formato MesaCast, mas a gente quer ter uma pessoa que vá nos jogos, que entreviste pessoas, torcedores, que assista o jogo dentro do campo, que consiga levar esse conteúdo para a audiência que hoje já acompanha o Podpah. Eu entendo um pouquinho de mundo dos esportes por ter trabalhado com futebol e a gente quer trazer isso para dentro do Podpah para justamente mostrar esse outro lado, lado da paixão, lado dos bastidores para a galera que acompanha o Podpah. Então, se eu tivesse que exemplificar aqui, o Podpah seria uma marca e embaixo do Podpah teria o podcast e teria mais alguns outros programas, vamos dizer assim. Então, o Podpah vira um hub de conteúdo com diversos programas dentro dele. Óbvio que o Podpah Podcast continua e vai ser um desses programas que, na verdade, é o carro-chefe. Gastronomia, eu vou dar uma pinceladinha aqui. Imaginem um programa da Ana Maria Braga feito pelo Ninja. É mais ou menos isso. Reality show, estamos com algumas ideias malucas que envolvem churrasco, que envolvem festas. Estamos pensando sobre, não tenho muito para falar sobre isso. Desenho também, nós estamos trabalhando nesse assunto. Nós queremos criar um desenho adulto, assim como é o Family Guy, assim como é o Rick and Morty. Então, por que não ter um desenho adulto brasileiro? Um desenho para adultos que seja legal, seja divertido, que tenha besterol do jeito que o Podpah é, sabe? Então, nossa ideia é sim também criar um desenho adulto que passe, que lance um capítulo a cada semana. Então, vamos supor, toda quarta-feira tem uma estreia de um capítulo novo, como uma série. Essa é uma das partes que a gente quer desenvolver durante esse ano. Moda, eu acho que esse é o único assunto que todo mundo já sabe, mas a gente vai lançar a loja do Podpah. A loja do Podpah sai esse ano. Diferente do que a maioria das pessoas fariam, não vai ser uma loja com o logo do podcast. A gente não quer ninguém andando aí de propaganda ambulante, não faz sentido. Então nós vamos fazer realmente uma moda lifestyle mesmo, de periferia, de quebrada, pra galera usar, pra dar rolê, assim. Então não vai ser Podpah escrito, sabe? Vão ser estampas... Eu até poderia ter trago algumas aqui pra vocês verem, mas são estampas que realmente tem a ver com o lifestyle de quem acompanha o Podpah. E não necessariamente é uma promoção do nome do podcast. E por último, entretenimento popular. Aí são outras frentes que a gente quer explorar, como um conteúdo de auditório, um conteúdo que a gente chama pessoas anônimas para participar, junto com influenciadores, e eles concorrem a um prêmio, enfim. São ideias que a gente está ventilando, são ideias que a gente está trabalhando, e isso tudo vai caber nesse lugar aqui. Então a gente vai ter um lugar grande para trabalhar, para receber clientes, para fazer reuniões, para ter escritório e para também ter 2, 3, 4 estúdios do tamanho que a gente precisar. E o conceito final do Podpah, né, desses dois gordinhos aqui amados, é justamente isso, né? O Podpah quer estar na vida das pessoas. Assim como a moda, assim como a música, assim como o esporte está na nossa vida no dia a dia, o Podpah quer pegar esses assuntos que também quer estar na vida da galera. Então, eu quero que a galera comente sobre o clássico que teve em São Paulo, onde o Podpah foi com o Ju Canalha fazer uma cobertura do jogo, por exemplo. Eu quero que a galera comente sobre o novo drop que saiu de roupas do Podpah com preço popular. A gente quer que as pessoas comentem sobre esses assuntos que já está no nosso cotidiano e que o Podpah quer entrar também. Então o Podpah basicamente ele quer participar, quer ser um estilo de vida, né? E aí, como diria o Mítico, essa frase clássica dele, né? Você não perde por esperar sobre o que está por vir no Podpah nesse ano. Eu quis fazer uma apresentação curta justamente para ouvir de vocês, responder perguntas, curiosidades. Acho que essa é a parte mais legal de uma troca que a gente tem aqui. Então, fiquem à vontade para me perguntar aqui, eu vou respondendo. Acho que a gente tem um tempinho ainda para falar. Bom, eu sou Fabrício. Inclusive, quero convidar vocês para a palestra que a gente tem lá na comunidade Lab Kids, né? A gente vai falar sobre um projeto de plano de carreira, empreendedorismo ligado à NASA e SpaceX. E eu vou contar a história da Andressa Ojeda, né? Vamos torcer para ela ser a futura astronauta brasileira aí para o projeto Artemis, né? Como a primeira astronauta. E quem quiser, amanhã às 14 horas nas comunidades Lab Kids. Eu queria perguntar para você, assim, os meninos já têm a noção de quem são os participantes, porque é uma coisa muito natural, né? Porque assim, é Emicida, mas talvez ele não conhece o Emicida, sabe, de notícia, né, ali por falar, por ouvir, mas não conhece a história dele. E é uma coisa muito natural. Como é que vocês fazem as pautas do podcast nesse sentido? Essa pergunta é bem legal, cara. Fabrício, né? Então, Fabrício, o que a gente faz, cara? Na verdade, a gente tem uma forma de trabalhar com isso que acho que é interessante e foi uma forma que os meninos estabeleceram como forma de trabalho, tá? A gente sempre passa para eles uma pauta, e na verdade tem uma equipe que faz isso, que passa uma pauta geral sobre o convidado. Mas não é uma pauta aprofundada. São tópicos, 6, 7 tópicos, que na verdade vai servir para eles como backup.
Então, durante uma conversa, caso o assunto não esteja fluindo, ele tem assuntos para recorrer com o entrevistado. Mas a nossa conversa com o convidado é sempre uma conversa autêntica. Então, assim, eu vou te falar que 90% das vezes são perguntas e curiosidades que eles vão conversando ali na hora e o assunto vai nascendo. Porque uma característica do Podpah é não navegar em polêmica. Então, a gente nunca vai fazer uma pergunta que coloca o convidado contra a parede. Porque senão o cara não vai se sentir à vontade e isso vai reverberar e os outros convidados não vão se sentir à vontade e não é isso que a gente quer. A gente quer sempre que lá seja um lugar de papo para a gente conhecer o lado pessoal daquele convidado, né? Então essa pauta ela serve de backup para eles, mas a maioria dos assuntos eles surgem ali na hora. E eles pedem até para trabalhar assim, porque caso eles saibam muito sobre o convidado, eles perdem a novidade quando eles estão conversando. Então, pô, você contou uma história e eu já sei dessa história, eu vou perder aquela expressão, aquela, putz, sério, é isso que aconteceu, como assim? Como eles já conhecem a história, eles não vão ter essa reação. Então eles querem ter essa autenticidade, querem ter essa reação, porque vai ser a mesma reação que a gente em casa vai estar assistindo e vai ter. Exatamente, cara, é uma pauta de... São 5 tópicos, assim, pode perguntar sobre isso, mas assim, é super geral. O Edmundo foi lá esses dias... Exatamente, o Edmundo foi lá esses dias e aí eu falei pra eles perguntarem sobre o Maradona. E meu tópico pra eles era, pergunta sobre o Maradona, era só isso. E eles perguntaram e o Edmundo começou a falar que, porra, ele ia na festa com o Maradona, Renato Gaúcho, e o assunto começou a se desenvolver a partir disso. Então a gente tenta não aprofundar muito pra justamente ter uma conversa mais autêntica possível lá. Mais alguém? Opa, meu nome é Paulo Moraes e uma coisa que muito massa do Podpah é a linguagem que o Igão e o Místico trabalham. O que eu queria saber é como que foi esse relacionamento com as marcas para adaptar as propagandas a essa linguagem que atinge a quebrada mesmo. Cara, eu vou te falar que assim, eles real falam desse jeito. Eu tô me segurando aqui para não falar um monte de gíria, porque eu tô pegando as gírias deles já, sabe? Eles são assim, eles são autênticos e são desse jeito mesmo. Eles vieram os dois de quebrada, a história deles. Inclusive, a gente fez um documentário de 1 ano do Podpah e eles contam um pouquinho sobre a história deles. A família deles falam, etc. Sempre, quando a gente começou a construir o Podpah, a gente já colocou isso como premissa, né? Nenhuma marca pode interferir no conteúdo do Podpah. Então, se uma marca quer patrocinar o Podpah e ela quer levar um convidado, esse convidado é submetido à aprovação do Igor e do Mítico. E se o Igor e o Mítico sentirem que não é um convidado legal pro público, pra nossa audiência, ele não é aprovado e a gente não leva esse convidado. Vou dar um exemplo aqui de bastidor, mas o Alberto Saraiva, se não me engano, né? Ele é o do Habib's. Ele se colocou à disposição para ir no Podpah e os meninos acharam que não faria muito sentido. Cara, acho que não. Eles preferiram falar com o Diogo Defante e fazer o patrocínio do Habib's nesse episódio, porque era um cara que ia chamar muito mais atenção da nossa audiência. Então, nenhuma marca interfere em nenhum conteúdo do Podpah hoje. A gente consegue ter esse bloqueio e essa é uma posição nossa desde o início do projeto. E a partir como foi desde o início do projeto, as marcas respeitam muito isso e não interferem. Então a gente consegue manter essa autenticidade nossa com as marcas trabalhando com a gente. A gente nunca teve nenhum caso de uma marca, por exemplo, falar que não pode falar palavrão no episódio. Isso pra gente não existe. É uma forma deles se comunicarem, sabe? Então a gente consegue trabalhar com marcas que respeitam isso e que, na verdade, aceitam e abraçam esse formato nosso. Então tem funcionado muito bem. Beleza? Boa noite, meu nome é Clarita e assim, eu queria que tu desse mais umas dicas para quem está iniciando, quais foram os maiores desafios quando vocês começaram e o que é principal focar para quem está entrando no mundo do podcast e tentando criar um programa assim como eles. Obrigado, professor. Então, esse é um assunto que também uma galera me pergunta, né? Assim, a gente tem amigos próximos nossos que também criaram podcasts e pedem dicas pra gente, assim. Na verdade, não existe uma fórmula, não existe um formato que você tem que fazer e vai dar certo, assim, não tem uma resposta assertiva para isso. Mas o que eu diria, assim, no nosso caso, eu acho que o início para conseguir convidados foi bem complicado, porque não era um podcast de expressão. Então, muitos convidados a gente conseguia no relacionamento pessoal, uma pessoa que eu conhecia, uma pessoa que o Igor conhecia e por aí vai. O mercado de podcast está crescendo no Brasil, como falei aqui, é o 5º maior do mundo já, e é o 2º mercado mais importante para o Spotify hoje. Então, assim, tem espaço para crescer, tem espaço para novos podcasts, mas o que eu penso hoje, se eu tivesse que dar uma dica, era pensar em formatos ou em diferenciais. Um MesaCast, que 2 pessoas que recebem um convidado já é um formato que está saturando. Então, o que você pode fazer de diferente? Para qual público você vai comunicar? Tem alguém que já fala com esse público?
A gente tem um outro grande podcast, porra, inclusive a Tatá, minha super amiga por causa do Júlio, ela tem o Pod Delas, e é o podcast feminino maior do Brasil. A Virgínia lançou há um tempo também, mas acho que já encerrou o projeto. Então, assim, elas foram focadas no nicho de público feminino e, cara, olha as marcas que elas estão fazendo, sabe? Tá dando super certo. Elas vão receber a Bruna Marquezine amanhã ou hoje, se eu não me engano. Então, assim, elas foram num nicho que não tinha ainda uma galera olhando, assim como o Podpah foi pro nicho de quebrada que não tinha ninguém olhando. Então, acho que você pensar qual público você vai falar e o que você vai fazer diferente dos demais podcasts é o que pode ser a receita do sucesso. Tipo assim, o Pod Delas, elas fizeram um projeto de tour para outros estados. O Podpah tem, tipo, essa visão, por exemplo, vamos rodar com uma tour pelo Brasil, vamos pegar Sim. A pergunta, só para todo mundo ouvir a pergunta, o Pod Delas fez um projeto de Pod Delas in Rio, que elas ficaram no Rio de Janeiro uma semana fazendo uns episódios lá. Na verdade, até eu tava conversando com a Tatá e falei sobre o Podpah de verão, que foi justamente isso, né? A gente foi para Maceió e ficou 7 ou 10 dias lá fazendo podcasts em Maceió com um cenário de praia de fundo. E eu falei, Tatá, você precisa vamos mudar o formato, pense em novos formatos também. E foi aí que surgiu a ideia dela do Pod Delas in Rio. E, cara, deu tão certo isso que a gente recebeu um contato de uma marca que quer que a gente faça o Podpah in Rio também. Então, assim, a nossa ideia é essa. A gente está com um projeto para fazer uma semana no Rio de Janeiro. Estamos com o projeto de fazer uma semana em Goiás, para justamente pegar o público sertanejo, fazer umas brincadeiras dessa. E hoje nasceu uma ideia embrionária de a gente fazer em Portugal também. Uma semaninha em Portugal para a gente entrevistar uma galera de lá também. Porque não existe nenhum podcast grande em Portugal ainda. E o Podpah pode também ser um gerador de conteúdo para essa galera e essa galera conhecer também artistas aqui do Brasil. Então tá nos nossos planos, sim. Não tem nada assim assertivo, já batido na pedra, mas isso deve rolar durante o ano. Tá. Você acha que o Podpah pode chegar numa Campus Party, numa dessas de games, essas coisas, ao vivo, direto das feiras? Cara, assim, ontem eu fiz uma reunião com a CCXP para conversar sobre a ida do Podpah na feira. Então pode ser que a gente faça também alguns episódios de lá. E a Campus Party São Paulo também, muita chance de a gente estar lá. E aí eu quero fazer um formato até com o Igor e o Mítico falando, que é bem mais legal do que eu falando aqui. Mas uma palestra deles também. E a gente também quer fazer episódios em loco, né? Dentro da feira. Então tá nos nossos planos, sim, para esse ano. Basicamente, o projeto do Podpah esse ano é estar nos principais eventos do Brasil. Então a gente... Sim, a gente tem uma equipe para fazer esses episódios externos. Hoje mesmo, agora, tá rolando um episódio dentro de uma loja da Nike, que a gente tá fazendo com a Nike. Amanhã a gente tá pegando esses equipamentos todos, levando pro Lollapalooza, para fazer lá no Lollapalooza. Então, a gente até tá se acostumando a fazer isso cada vez mais, a gente faz mais rápido, com mais facilidade. Então, isso vai rolar cada vez mais. A ideia é que a gente esteja assim na campus de São Paulo e também na CCXP. Vamos ver se dá certo. A gente se encontra lá, pô. Boa noite, meu nome é Davi. E a dúvida que eu tenho é, assim, o que te marcou enquanto decisão estratégica dentro do Podpah? Porque a gente tem o Igão e o Mítico, que são duas personalidades já que trazem isso que você falou, né, da quebrada e tal. Mas enquanto foi rolando o Podpah, o que você percebeu ali, que você direcionou eles nesse sentido de, pô, acho que isso seria bom em termos de negócio, sabe? Cara, teve alguns momentos assim que a gente viu, foi vendo a mudança de tamanho do Podpah, mudança de patamar do Podpah. Acho que a primeira grande decisão do Podpah, de fato, não tem como negar isso, foi a gente se tornar independente. A gente não aceitar a proposta do Flow e seguir nosso próprio caminho. Acho que no final das contas foi uma decisão tomada muito assertiva, porque a gente conseguiu fazer do nosso jeito, do nosso espaço, com a nossa vibe, sabe? Então essa foi a primeira grande decisão que fez o Podpah se tornar o que é hoje, né? Teve mais um evento que a gente praticou também, que a gente fez, que foi o primeiro Podpah 24 horas. Cara, a gente ficou basicamente 24 horas ao vivo e 24 horas no Trend Topics do Twitter, assim. Então, esse dia também eu olhei e falei, cara, puta que pariu, isso é grande, sabe? Então, a gente tava reunido ali no final, a gente falou, cara, o que a gente fez aqui hoje mudou nosso patamar. Depois, quando a gente entrevistou o Emicida, foi uma mudança de patamar pra gente. Quando a gente entrevistou o Lula, foi uma mudança de patamar pra gente também.
Então acho que teve esses momentos, são os momentos que a gente fala que a gente chama de milestones, né? Que foi aquele momento que você coloca ali com uma bandeirinha, tipo, cara, isso aqui foi crucial, isso foi crucial. Mas assim, durante todo o tempo, cara, o Podpah não é uma parada que eu decido, ou o Igor decide, ou o Mítico decide, assim. A gente conversa muito sobre tudo, sabe? Sobre formatos, sobre ideias e tal. E inclusive o nosso diretor de live participa, o fotógrafo participa, o produtor participa dessas conversas. A gente senta numa mesa de 10, com 10 pessoas ali, começa a jogar ideia na mesa para ver o que sai, ver o que a gente decide. Todas essas frentes aqui que eu falei para vocês, de programa de culinária, programa de esporte, isso nasceu na piscina, a gente no momento off do Podpah, na piscina em Maceió, conversando sobre o futuro, sabe? E a partir daí a gente gerou toda a estratégia do Podpah para 2022, 2021 e 2022. Aliás, 2022 e 2023, tô perdido já nas datas. Então, assim, as coisas sempre acontecem, a gente sempre tem uma filosofia muito de... Tá todo mundo junto nessa, sabe? Tanto de trabalho quanto de grana também, assim. A gente sempre fala, pô, se a gente tá ganhando bem, todo mundo tem que ganhar bem. Você começou aqui como estagiário, você vai chegar aqui até ser o diretor aqui do Podpah, sabe? Então a gente tem essa galera meio família, assim. É todo mundo muito amigo, a gente se vê de final de semana. A minha namorada mesmo não aguenta mais ver o Igão, ver o Mítico. Porra, toda a gente tá com ele direto. Porque é isso mesmo, a gente criou uma intimidade muito grande, toda a galera que trabalha lá. São mais de 20 pessoas hoje. Mas no estúdio, no dia a dia, são cerca de 10 pessoas ali que estão ali trabalhando direto. E, cara, assim, as decisões vão acontecendo juntas, as discussões acontecem juntas e a gente vai conseguindo trilhar um caminho legal para todo mundo. Opa, tranquilo, meu nome é Maurício e eu tenho duas perguntas. A primeira, eu sei que é pai ia ficar falando da concorrência e tal, mas do mesmo jeito que a Coca ajuda a Pepsi ajuda a Coca. Uma coisa que o concorrente faz, que o Flow faz, que é algo que eu vejo que é muito agradável, é que eles abarcam meio que na asa vários podcasts. E é algo que o Podpah tá pensando em fazer vários programas, mas vocês pensam em fazer, em abarcar, assim, outros podcasts, tipo o que acontece com a Deriva, acontece com a Vênus? E a segunda pergunta é, eu tô precisando de trampo, pra quem eu envio o currículo? Eu recebo bastante mensagem no Instagram disso, hein? Porra, posso enviar meu currículo? Cara, assim, o Flow foi por uma estratégia de ser um hub de podcasts, né? E eles criaram vários podcasts lá dentro. O Podpah vai por outro caminho. A gente decidiu fazer um caminho diferente. A gente quer ser um hub de conteúdo, não de podcast. Então nós não vamos colocar nenhum podcast na nossa asa, né? Por assim dizer. E nem vamos criar outros podcasts nossos mesmo. Não tá no nosso escopo isso. A nossa ideia é o podcast ser uma marca, um canal, um hub, que embaixo tem vários programas. By the way, um deles é um podcast, mas o outro é um programa de culinária, o outro é um desenho e por aí vai. Então, são estratégias diferentes, mas falando um pouquinho sobre esse formato de abarcar outros podcasts, eu acho que você acaba saturando o formato. Então, e quando o formato MesaCast saturar? O que vão virar todos esses outros 16 podcasts que estão dentro da sua asa, sabe? Então, a gente prefere investir muito mais a nossa marca como branding nisso. E aí o Podpah deixar de ser conhecido como um podcast, inclusive a gente vai ter que mexer no logo, para deixar de ser um microfone ali, mas para ser um hub de conteúdo, ser vários tipos de conteúdo dentro. Então isso aqui fica o logo do Podpah Podcast, mas a gente vai ter um outro programa que é o Rango Zica, que é o de culinária, vai ter um outro programa para o desenho, e cada um vai ter um logo diferente, e são todos embarcados dentro desse mesmo canal que é o Podpah. E o currículo me manda no Instagram. Deixa só ela ali primeiro. Boa noite, meu nome é Carol. Podpah no teatro, ao vivo, com o público. Existe a possibilidade de rolar? Ô Carol, você tá trabalhando no Podpah, não tô sabendo, hein, meu? Tá sabendo de tudo, pô. Na verdade, tem duas coisas físicas que o Podpah quer fazer. E a gente ainda não fez muito por causa da pandemia. E eu vou contar aqui... Você tem toda a estratégia do Podpah pelos próximos 2 anos já. A gente vai criar o Podparty. Podparty vai fazer um festival de música, de rap, de trap do Podpah. Não temos datas ainda, mas deve ser no segundo semestre desse ano. Uma edição em São Paulo e no Rio. Mas a ideia é fazer um festival... Pô, calma, vamos começar, depois a gente vai pro Brasil inteiro. Vai dar certo. Confia. Confia. Não, a gente quer ir pra BH, quer vir pra cá, pô, lógico.
Mas enfim, a gente quer fazer esses festivais e quer fazer primeiro São Paulo e Rio pro ano seguinte, 2022, de fazer 4, 5, 6, quantos a gente achar que cabe. A gente não quer fazer algum festival gigante, quer fazer um festival para 5, 6 mil pessoas, porque até a gente precisa ganhar esse know-how de como fazer, vamos trazer empresas parceiras para criar isso, porque é uma responsabilidade muito grande fazer um festival, receber público, etc. Mas essa é uma das coisas que a gente quer fazer. E a segunda, a gente tem um formato que a gente está pensando, não sei se é da época de vocês, agora eu vou me sentir velho, mas quem lembra do Beija-Sapo da MTV? Do programa de namoro do Rodrigo Faro? A gente quer fazer um híbrido desse no teatro. Então, isso também estamos em conversa para decidir esse itinerário que fala, né? Enfim, onde o Podpah vai estar durante a criação desses programas. Esses programas não serão ao vivo, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Como conta com pessoas anônimas, então a gente vai ser gravado, mas a ideia é que seja feita em teatros no Brasil inteiro e a gente grave e solte isso no nosso canal depois. Pode, lógico que pode. Eu tô dando pra ele aqui que ele tá vendo quem tá na ordem, tá? Meu nome é Arthur, prazer. Como foi apresentado aí como plano de expandir realmente o Podpah como estilo de vida, eu queria saber se vocês possuem algum plano de gerir ou gerenciar carreiras de algumas personalidades da quebrada, realmente para poder ampliar essa personalidade de vocês de realmente abraçar esse movimento, né, essa realidade. Mano, da hora, bela pergunta. Cara, assim, inicialmente não tá no nosso plano agenciar carreiras. Não tá no nosso plano o Podpah ser empresário de ninguém. Os programas que a gente vai criar, é óbvio que a gente vai trazer pessoas que representam a quebrada e que passam a mesma atitude que o Podpah tem. Então, quando a gente fala de trazer um ninja, por exemplo, quando a gente fala de trazer um Ju Canalha, são pessoas que representam também, de certa forma, a quebrada, que tem a mesma pegada que a gente. Não dá pra gente trazer um cara playboyzinho pra apresentar um programa do Podpah que não tem nem a ver com o nosso público, sabe? Então a gente vai tomar esse cuidado. Mas falando em quebrada também, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade sobre isso, né? Eu nem mencionei isso aqui porque a gente não gosta de falar muito, mas o Podpah pega parte do faturamento e investe em causas sociais também. Então a gente fez tipo doação de cestas básicas durante a pandemia pra galera que estava desempregada, a gente fez doação de roupas, a gente fez doação nas chuvas que tiveram no norte do Rio de Janeiro, não, no sul da Bahia. Então assim, a gente faz ações sociais também, a gente pega uma parte do faturamento nosso e direciona para esse tipo de ação. A gente fez uma em São Paulo também no final do ano para moradores em situação de rua. Então a gente sempre faz, a gente não gosta de divulgar muito. Na verdade tem uma balança, né, entre divulga e inspira outras pessoas ou divulga e faz marketing em cima disso. Então a gente fica meio tímido para fazer isso, estamos achando ainda como trabalhar essa comunicação, mas por enquanto a gente tem feito quietinho, assim, não tem falado muito sobre isso. Mas a gente entende que a gente tem uma responsa também sobre isso, já que a gente representa a quebrada. Então basicamente quem tiver no Podpah vai representar, vai ter essa persona, né, de representar a quebrada. Sim, então, cara, assim, a gente já ouviu muitos projetos evidentes, assim, se aparecer um projeto que tem a ver com o Podpah e que dê para entrar dentro de uma grade nossa de hub de conteúdo, pode ser que aconteça. A gente não está à procura, mas também não estamos fechados para isso, sabe? Pergunta difícil. Ô, Victor, esse 44 no teu tênis é o tamanho do tênis? Isso é muito curioso. Ah, é? 42 do Brasil, tá bom. Aproveitando a curiosidade do tênis, há muitos anos atrás, eu falei que a Jovem Pan, ela era o futuro, no sentido de que é texto, matéria, é áudio, é vídeo, ou seja, engloba tudo. E aí o engajamento é muito maior no Google, ou seja, você vê Jovem Pan em tudo quanto é canto. Podpah, seria esse o futuro também, estar em tudo, inclusive dentro de uma emissora, como a Jovem Pan é hoje? Eu acho que a Jovem Pan é a única que engloba tudo e é a que mais cresce. Cara, eu fiquei muito feliz de separar bastante tempo pra gente conversar, porque, porra, essa pergunta é muito legal. Parece trabalho no Podpah também. A gente está conversando com algumas emissoras que demonstraram interesse em, óbvio, né, não vão passar 2h30 de episódio do Podpah. É impossível uma emissora abrir a grade para isso. Mas algumas emissoras nos procuraram para pegar os episódios do Podpah
fazer um compilado de meia hora, e aí, óbvio, né, a gente gravaria uma cabeça, que é basicamente uma apresentação focada para a emissora, em off, e mandaria o arquivo do episódio completo junto com essa abertura para a emissora. Então a gente está em conversas com 3 emissoras atualmente, que tem interesse de fazer o Podpah na TV. Mas basicamente não muda nada do formato. Se isso acontecer, continua tudo ao vivo, normal, e vai para a grade da emissora depois. Mas isso são conversas ainda, não tem nada certo. Mas eu enxergo que sim, que é o futuro. Assim, Podpah pode estar na TV, assim como o podcast, assim, é o futuro da comunicação. Não estou falando que o jornalismo vai morrer, não estou falando que veículos de imprensa vão morrer. Mas quem jogou Spider-Man aqui, o novo, repara que no jogo o Peters ele se informa através de um podcast. Então, nos Estados Unidos isso já é muito comum, já é muito forte. Então, acho que os podcasts vão tomar cada vez mais espaços, as pessoas vão se informar cada vez mais sobre podcasts. E isso faz aumentar também a responsabilidade de quem tem um canal desse, né? Opa, boa noite, Vitor. Meu nome é Joel. Bom, eu tenho 2 perguntas. Uma é mais pessoal em relação a gosto, né? A desenho, você falou essa ideia de desenho adulto. Eu tenho bastante interesse nisso, né? Acompanho diversos artistas nacionais. Eu gostaria de saber se vocês vão chamar a rapaziada que está mais no mainstream, né? Que já, tipo, alguns artistas que trabalham com a Cartoon Network, por exemplo, que está aqui no Brasil, que tá, enfim, nesse ramo de animação há muito tempo. Ou se vocês vão chamar uma rapaziada um pouco mais underground, como é que vai ser esse estado. E outra coisa em relação a essa pergunta é quando que vocês pretendem lançar isso? Eu ainda tenho outra pergunta, posso fazer logo depois? Vamos lá. Deixa eu lembrar a primeira. A primeira foi qual o formato, né? Qual o estilo? Tá, vamos lá. A gente não tem ideia ainda quem vai ser o estúdio, como vai ser, não temos ideia. De novo, tudo que eu falei para vocês aqui é embrionário. A gente vai começar o projeto, as arquitetas estão com o projeto do estúdio agora. A gente vai ter que aprovar, vai ter que ter reforma, vai demorar bastante. A nossa ideia é mudar para esses estúdios em julho só. Então tem muita coisa para acontecer ainda no caminho. Então isso tudo são ideias, são embrionárias que a gente quer fazer, não sabemos se a gente vai conseguir tirar do papel ainda. Não sei se você conhece o Vitor Sarro. O Vitor Sarro é um cara que faz muito roteiro, fez o roteiro da Globo, de vários programas e tal. E ele faz também o roteiro da Anitinha, que é um desenho infantil da Anitta. Não vamos fazer um desenho infantil do Podpah, mas ele é um cara, um roteirista que a gente conhece, tem muita amizade com ele. A nossa ideia para isso é a seguinte, é ter uma história central, que pode ser escrita por Vitor Sarro, por exemplo. E aí no episódio 1 eu chamo o Diogo Defante, falo, Diogo, essa aqui é a história do primeiro capítulo, você não pode mudar a história. Mas o que você quer fazer de intervenção maluca sua aqui? Então o primeiro episódio é by Diogo Defante. Segundo episódio, Lucas Nutilismo, vem cá. O que você quer fazer e tal? Então a nossa ideia é que tenha intervenção de pessoas que a gente gosta, que são malucas, para que o desenho siga uma linha de uma história central, mas que tenha interferências malucas dessa galera. Mas ainda não sabemos o estilo que vai ser, não sabemos quem vai produzir, quem vai desenhar, quem vai roteirizar, é tudo muito embrionário ainda. E qual foi a segunda pergunta? Ah, foi as 2 perguntas, tem mais uma, né? Ia ser interessante. Agora, a outra pergunta é em relação, você falou que queria ser um hub de entretenimento, né? Agora, surgiu a ideia, o lance da TV e tal, mas como que vocês pretendem fazer esse hub? Tipo, algo, tipo, por exemplo, todos os dias teremos um cronograma completo, bonitinho, por onde vocês pretendem transmitir isso, né? Talvez até mesmo criar um canal de TV, eu não sei como. Eu sei que é muito burocrático fazer essa criação aqui no Brasil, mas eu gostaria de saber mais como que seria essa ideia de hub. Seria tudo pelos serviços de streaming, né? YouTube, Twitch, enfim, nesses outros serviços de streaming, e como vocês pretendem fazer essa coisa acontecer? Cara, assim, vou tentar simplificar assim como a gente enxerga isso, tá? Basicamente é o nosso canal do YouTube hoje, então é o Podpah, nosso canal do YouTube. Segunda-feira, programa X, terça-feira, tal hora, programa Y, quarta-feira, programa... Enfim, então basicamente é uma grade de cada dia um programa, cada dia um conteúdo novo saindo. No YouTube, na Twitch, no Spotify, enfim, onde a gente tiver acesso. Então a gente não vai segmentar uma plataforma única, mas a gente tem algumas restrições. No Spotify, por exemplo, nós estamos restritos a conteúdos de vídeo de podcast. Então, se eu tiver um conteúdo que é conteúdo de culinária com ninja, eu não posso subir lá. Então, o Spotify vai ficar reservado para podcast. Mas no YouTube você vai achar o podcast, vai achar o programa de culinária, vai achar o de futebol, enfim. Todos esses outros programas vão estar lá.
E aí na Twitch, se couber também, enfim, os canais que puderem receber isso vão receber todos os conteúdos. A ideia é disseminar o máximo possível. Não, ele tá depois. Assim, dentro desse hub de conteúdos, existe uma possibilidade, tipo, de juntar, por exemplo, o Pod Delas e o Podpah para fazer uma criação de conteúdo específico, tipo, para um determinado público, vamos supor, na área de moda, sei lá. Tipo, juntar os 4 para fazer um projeto específico? Obrigado. Não, existe sim, assim. Mas seriam conteúdos bem específicos e especiais, assim. Acho que na nossa grade, entrar na nossa grade de hub, não. Mas um especial com elas é super possível e, inclusive, deve acontecer, sim. Eu tenho falado muito com a Tatá, eu sou padrinho da Bia, que é a filha dela e do Júlio, então eu vivo com ela o dia inteiro, com ele também. Então a gente conversa muito sobre isso, a gente pensa assim, em alguns projetos em conjunto. A gente está falando para alguns projetos de carnaval também. Então, vai nascer alguma coisa, mas não deve ser algo fixo no Podpah, e sim um projeto especial pontual. Eu sou Henrique, de Trindade, Goiás e tudo. Eu tô com eles aqui. Vamos viajar um pouco agora, né? Porque você falou uma frasezinha aí durante, você falou assim, e lá na frente, quando o formato mesa-cast estiver saturado. Você mandou essa. Então, você falando isso e bem estudado igual você é, o que assim, claro, que pode ser, que dá alguns indícios de ser o formato que vai substituir o MesaCast lá na frente quando, sei lá, quando não fizer mais sentido, assim como alguns formatos de entrevista foram bons no passado, hoje em dia estão em baixa. Cara, essa é a pergunta do milhão. Qual o próximo grande formato do YouTube, da internet? Assim, o que a gente pensa, na verdade, é de testar novos formatos. E tudo é teste, né? Se você fizesse um podcast MesaCast há 5 anos, não ia funcionar. A galera não ia assistir. Então, é muito difícil responder essa pergunta, assim. Pode ser que, talvez no futuro, seja uma entrevista ao vivo num evento que você faça que seja um novo formato que bombe no YouTube. A gente não sabe. Então, acho muito difícil essa resposta, mas a nossa ideia é justamente, entendendo que o MesaCast um dia vai saturar, vamos já criar outros formatos de conteúdo que a galera gosta de assistir e acompanhe, entendeu? Então, por isso que tem toda aquela lista de novas ideias que a gente tem para fazer durante o ano. O podcast em geral no Brasil estourou durante a pandemia, porque as pessoas estavam muito em casa. Se você for reparar hoje, a pandemia ainda não acabou, mas enfim, as liberações estão cada vez maiores, o número de views e da audiência já tem caído. Isso pro Flow, pro Podpah, Pod Delas, qualquer podcast, porque as pessoas estão menos em casa. Então eu observo muito o seguinte, a gente faz o podcast ao vivo, tem uma audiência relevante, claro, mas eu observei também que a gente ganha muitos views depois. Ou seja, a gente está fazendo ao vivo, a galera trabalhando, tá pegando um ônibus, alguma coisa, ela vai ouvir isso no dia seguinte, vai ouvir isso no final de semana, e aí a gente vai ganhar esses views depois, sabe? Então, isso já é um indício. Qual o formato de conteúdo? Que horas as pessoas têm tempo? Quando a gente estava no Spotify, eu falei do Spotify aqui, pra gente é muito importante estar em vídeo no Spotify, porque a galera tá assistindo no ônibus. Que antes, a maioria assiste por TV, então o Spotify deve monetizar daqui a pouco conteúdos lá dentro. Hoje não é monetizável, né? Mas daqui a pouco vai criar ads lá dentro e vai ser monetizável também. Então, é sempre importante a gente pensar em teste. Internet é teste. É pensar e testar novos formatos. Por isso que a gente fez um Arraiá, por isso que a gente fez um podcast na Libertadores. A gente vai continuar testando e vendo o que fica legal na internet. Pois é, a gente pode ser pioneiro em novos formatos e ao mesmo tempo aprender com eles. De repente, a primeira vez que a gente faz não fica tão bom, a segunda vez a gente faz de uma forma mais legal e fica melhor, sabe? Então, no Spotify, a gente tem conversado com eles, tá? Ainda esse ano vai ter Spotify ao vivo. Hoje é gravado, mas em breve vai lançar essa plataforma deles. É a última.
Prazer, eu sou o Lucas. Aproveitando a pergunta do colega que falou sobre televisão e etc. Um movimento que a gente tem visto que tem mudado, tem sido assim, um ponto fora da curva de muitos artistas, é o Netflix. Como veio o Neymar, o Whindersson, até mesmo o Casimiro, que fez um movimento muito grande, né, juntando o stream com o Netflix. O que o Podpah pensa? Já tem alguma conversa? Tem algum planejamento nesse sentido? Gente, só avisando, essa é a última pergunta, depois... Lucão, obrigado pela pergunta. Da hora também. Cara, sim, temos projetos andando com a Netflix já. Tem um filme que vai sair em breve. O filme conta a história de um youtuber, um moleque que começou, virou youtuber, explodiu. E aí na história do filme, ele fica muito importante, ele explode, tem 20 milhões de seguidores no YouTube. E aí no filme, ele dá uma entrevista no Podpah. Então o Podpah aparece nesse filme como um acontecimento de sucesso na vida desse youtuber. Esse filme vai sair na Netflix, então deve ser nos próximos 3, 4 meses aí. A gente gravou há uns 20 dias essa cena. Então já tem isso rolando. A gente tem um outro projeto com Condzilla para fazer com a Netflix. Esse eu não posso falar muito, porque a gente tem um contratinho de NDA lá, de sigilo. E temos conversas direto com a Netflix, mas aí não é pra gente ter algo lá dentro, e sim pra gente participar de ativações com eles. A gente deve fazer um conteúdo bacana com... Putz, eu não vou lembrar o nome da série, mas a série da Fórmula 1 deles. Como que chama? Alguém lembra? Enfim, é uma série da Fórmula 1 deles. A gente inclusive ia pro Bahrein agora fazer... participar do GP que teve lá. Mas a gente deve fazer um episódio aqui no GP do Brasil e trabalhar essa divulgação dessa série com eles. Mas assim, tem projetos que a gente vai aparecer lá, tem projeto de trabalhar com eles, e tem um projeto que o Podpah, os meninos vão ser apresentadores dentro de um programa da Netflix. Então isso deve acontecer sim. Da hora a pergunta, mano. Tem mais alguma última pergunta? Não? Encerrou? Pessoal, porra, obrigado. Foi do caralho, assim, muito bom as perguntas. Valeu mesmo. Espero encontrar vocês outras vezes.